Brasília, mas também vim conversar um pouquinho com vocês, como sempre, uns assuntos polêmicos, né? Que muita gente acaba ficando se sentindo ofendida, assim como eu fiquei também, né? Mas a gente tem que ter discernimento, né? Que somos e entendimento que somos pessoas encarnadas, né? Espíritos imperfeitos e estamos aqui para nos melhorarmos internamente. Então, o tempo todo vamos ter descobertas de algum tipo de sombras que a gente tem. E de um tempo para cá, eu andei, né, me deparando com algumas sombras que estavam no meu inconsciente. Porque o que acontece, como eu sempre venho aqui, sempre falo, a Padilha, a minha espiritualidade toda, ela sempre vem, né, me cobrando conduta moral mais elevada, vem me cobrando mudança de hábitos, de comportamentos, né, vem me cobrando uma lapidação de caráter. Desde quando eu comecei a cultuar Exu, eu comecei a abraçar essa espiritualidade, né, e as outras energias, né, que eu gosto muito, né. Eu falo que a melhor religião é aquela que nos torna um ser humano melhor. Eu comecei no kardecismo, me ajudou bastante com esse negócio de conduta moral, essas coisas, mas depois eu fui praticamente arremessada dentro das religiões afro-brasileiras, né? Então, isso acaba tendo mais entendimento de certas coisas. Claro que todas as religiões, às vezes, a gente fica com a crença assim, né, gente? Depende muito mais do nosso expandir de consciência do que de outra coisa, porque é bom a gente sempre estudar um pouquinho de cada coisa para a gente ter base, né, para questionar, né, e não aceitar de cara o que as pessoas nos enfiam goela abaixo, né, e com abraçar essa espiritualidade me trouxe muitas mudanças internas, né, reconhecer sombra, aprender a equilibrar minha sombra e minha luz, muitas das coisas, e a gente sempre acha que já está pronto, né? E não, a minha ancestralidade começou a ficar muito presente, eu também tive que abraçá-la, né? E esse abraçar minha espiritualidade ancestral acabou, né, vindo imperfeições que estavam no meu inconsciente, sombras que estavam no meu inconsciente, que a gente às vezes não percebe e elas são apresentadas como virtudes, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes a gente acha que está fazendo demais. Ah, porque eu sou muito bondosa, eu sou muito caridosa, eu quero salvar todo mundo à minha volta, eu quero ajudar todo mundo à minha volta. Mas e quem ajuda você? E quem salva você? Né? Não tem aquele ditado? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não mais do que a ti mesmo. Então, a partir do momento que você está ajudando todo mundo, amando a Deus e ajudando a todo mundo, você não está fazendo certo, porque você não está se amando. Não adianta fazer muita caridade, cuidar de todos, né? Tentar melhorar todos, encaminhar todos e você. Quem está te encaminhando? Quem está te melhorando, né? Tem muito disso. A minha caridade, né, em excesso, né, acabou botando, né, quando eu abracei essa espiritualidade da ancestralidade, me mostrando que era um certo vazio também dentro da gente, porque quando a gente, né, olha para dentro da gente, a gente começa a aprender que a gente somos imagens e semelhanças de Jesus, né? Todos nós somos. Cada um de um grauzinho diferente, como eu falo, numa escala evolutiva diferente. Sempre vai ter alguém mais lá na frente, né? E sempre vai ter alguém mais lá atrás. O importante é não ficar se comparando e não desistir da sua expansão de consciência, né? E eu comecei a prestar atenção que essa minha caridade excessiva, essa vontade de ajudar muito as outras pessoas, essa bondade em excesso era um desses vazios também dentro de mim mesmo, né? E era uma vaidade que estava impregnada no meu subconsciente, né? E se apresentava como muita bondade. Deu para entender? Entendeu, gente? Para mim era que eu era boazinha demais. Eu tentava ajudar todo mundo, né? Eu tentava
fazer bastante caridade, mas no fundo, quando eu fui, né, acessar minha programação mental no meu inconsciente, eu vi que essa bondade excessiva, né, esse cuidado com o outro excessivo, de tentar ajudar todo mundo, de tentar salvar todo mundo, na verdade era, né, uma vaidade camuflada por bondade. Então a gente tem que ter muita percepção em relação às nossas imperfeições, né? Tanto as internas quanto as muito mais internas que estão lá no subconsciente nosso, que a gente acaba camuflando elas por virtudes. É muito complicado chegar a esse acesso, tem que ter muita força de vontade, tem que ser muita renúncia, tentar parar de entender o outro e começar a tentar entender a gente mesmo. Porque sempre eu falo, quando a gente olha para dentro de nós mesmos e tentamos entender o que está ocorrendo aqui dentro, a gente acaba entendendo mais ainda o que ocorre fora da gente. E a gente não precisa salvar todo mundo, a gente não precisa estar dentro de templo religioso tentando ajudar, porque aquilo ali às vezes é vaidade, a gente não percebe, né? E quando a gente se depara com essas coisas, que a gente vai, nossa, eu não vou salvar o mundo, eu às vezes não consigo salvar nem a mim mesmo, né? Então a gente tem que prestar atenção, porque tem muitas pessoas que, não estou generalizando, tá, gente? Pelo amor de Deus, também não estou aqui tentando ofender ninguém. Como eu falo aqui, é o meu canal Universalista tentando evoluir. Tudo que eu vou percebendo em mim, tudo que eu vou melhorando em mim, eu às vezes venho aqui falar porque para tentar ajudar quem tem interesse de se melhorar também. Não é para ofender ninguém, para alfinetar ninguém, porque muitas pessoas acham isso. É o que eu falo, quando você vê uma coisa, né? A espiritualidade também sempre fala isso para mim. Quando eu vejo uma coisa que eu me incomodo ou me ofendo com aquilo dali de alguma forma, a Padilha sempre fala, por que tá ressoando aí? Alguma coisa tá errada, né? Então vamos olhar para dentro da gente quando a gente vê, ouvir ou ler alguma coisa que nos incomoda, nos ofende de alguma forma, porque tem alguma coisa, né, naquilo dali que tá ressoando aqui dentro, é porque tem alguma coisa errada, né? A gente reflete muito, né? A gente, no caso assim, o outro reflete muito, né? Se a gente prestar atenção, a vida é um espelho constante. Se você tem contato com alguma pessoa e alguma coisa ali naquela pessoa te incomoda, presta atenção se não está sendo um reflexo de alguma coisa que você tem que, né, corrigir aqui dentro. E eu tenho prestado muita atenção mais nessas coisas. As pessoas da minha, né, convivência diária, né, que eu tenho que ter mais contato ultimamente, e o que incomoda naquela pessoa, eu começo a olhar dentro de mim, né? Por que aquela situação tá me incomodando tanto? Porque aquilo ali tá ressoando em mim, que me aflige, me ofende de alguma forma, né, gente? E eu presto atenção, olha, é tanta coisa que a gente vai descobrindo que eu venho aqui falar com vocês e eu não tenho vergonha de falar as minhas imperfeições, entendeu? Eu não tenho vergonha como eu vou dizer, de me expor aqui às vezes, porque para ajudar quem também quer se melhorar. Além dessa vaidade que eu descobri que eu tenho, né? Essa vontade excessiva de tentar ajudar o outro e se sentir bondosa demais, que é um tipo de vaidade camuflada. Eu também sou muito individualista. Olha como é as coisas, né? Eu nunca percebi isso. Eu quero resolver tudo eu mesmo. Eu sou difícil de pedir ajuda. Assim, às vezes eu peço, né? Mas eu sempre achava que, não, eu peço ajuda se eu tô me sentindo mal, eu vou num centro tomar um passe, eu vou num centro de umbanda tomar um descarrego. Sempre procurei em relação ao espiritual, mas eu sempre achei, né, que isso era humildade, e a gente não percebe que nem sempre isso é humildade. Às vezes a nossa vontade excessiva de resolver tudo do nosso jeito, né, e não abaixar a cabeça que eu digo não é se humilhar, mas abaixar a cabeça que eu digo assim, de fazer do jeito do outro, né? Isso é muita individualidade, achar que resolve tudo sozinho. Não vou fazer aquilo ali que me pediram para fazer porque eu não acho certo, o meu jeito é certo. Isso é ser individualista demais, é achar que tudo você resolve, que tudo do seu jeito tá certo, querer controlar toda a sua volta. Então a gente tem que prestar muita atenção, gente. Nem tudo é no nosso jeito, né? Nem tudo é o que a gente vê
é da forma que a gente vê, né? A gente tem que, olha, se eu for falar aqui todas as coisas que eu ando descobrindo em relação a mim mesmo, né, das minhas imperfeições, das minhas coisas, vocês vão ficar bobo, porque não só, não tá, assim, eu tô vindo aqui expondo as coisas menos agressivas. Eu falo menos agressiva porque já é vergonhoso. Imagine você chegar em um lugar e falar, eu sou muito vaidosa. Porque a gente vê a vaidade como o quê? Uma pessoa que se arruma demais, se emperequita demais, né? E não é só isso, né, gente? A vaidade não abrange só a imagem física, o físico da pessoa, né? O externo, não é só isso. Às vezes, algumas atitudes que a gente tem no dia a dia falam muito sobre a vaidade e a gente não percebe, né? Às vezes, algumas, né, atitudes que a gente tem no dia a dia falam muito de egoísmo e a gente não percebe, né? Em relação ao egoísmo, eu acho que eu não sou tanto, ou eu sou, né? Porque essa bondade excessiva que a gente tem necessidade de ajudar os outros, fazer caridade, querer salvar todo mundo, às vezes isso também é uma forma de egoísmo. E a gente não percebe. Porque camuflar, em relação à camuflagem da vaidade, estava a bondade, né? E se eu estou querendo me satisfazer a minha vaidade, eu estou querendo satisfazer meu ego, né? Então acaba sendo uma coisa vinculada. Então eu estou descobrindo que eu sou muito vaidosa, que eu tenho um ego muito elevado, eu sou egocêntrica, prepotente, gente. Olha, sinceramente, a gente é muito prepotente. Se a gente prestar atenção como a gente, né, é imperfeito, né, a gente vai parar de julgar as pessoas à nossa volta e começar a olhar para dentro da gente, né? A gente não pode ajudar quem não quer ajuda. Tem isso também, né? E isso eu já aprendi já tem um tempo, que uma pessoa que eu frequentava um lugar e uma pessoa conversou comigo e falou, a gente não ajuda quem não quer ajuda. Hoje em dia eu entendo isso, de um tempo pra cá eu comecei a entender isso, então não tem como eu tentar ajudar uma pessoa que a pessoa não quer ajuda. Eu só ajudo quem quer ajuda, né? Mas até que em querer ajudar muito, né, a tal da caridade. As pessoas acham, porque eu faço muita caridade, eu sou bondoso, então, né? Porque o Chico Xavier falava, a caridade que vai salvar, né? Nem sempre é caridade, gente, porque a gente às vezes camufla a nossa vaidade na caridade, né? No ser bom e não olha para dentro de si. Eu acho, pelo que a minha espiritualidade conversa comigo, me direciona, né? A caridade é essencial, gente. Eu não vou falar que a caridade não é essencial, né? Não é isso. Não tô falando que a caridade não é essencial. É bom ser bom? Sim, é bom ser bom. Mas melhor ainda é você olhar para dentro de si. Claro que nessa vida ninguém vai ser perfeito. Eu não vou ser, você não vai ser, ninguém vai ser perfeito. Porque se tivesse alguém perfeito aqui, já não estava mais encarnado. Estava em outra dimensão, em outro planeta mais evoluído, porque a prepotência da gente achar que somos a espécie mais evoluída já é um caminho errado, né, gente? Porque tem muitas espécies, muitos espíritos muito mais evoluídos do que nós, e tem muitos outros planetas muito mais evoluídos do que o planeta Terra, né? E a gente tem que prestar atenção nisso, né? A reforma íntima é o mais essencial. Olhar para dentro de si mesmo, né? E ter aquele contato com o seu Deus interior é o essencial. Reconhecer que você é imagem e semelhança de Jesus é o essencial. Como Jesus falou, vocês farão coisas maiores que as minhas e faremos, né? Mas a melhor coisa é seguir os passos de Jesus, não só na bondade, na caridade, mas também como vou dizer, na compaixão, nas atitudes, né? Nos sentimentos dele, porque Deus era perfeito, né? Deus era, não, Deus é. E Jesus veio na Terra e ele era perfeito, né? Ele ensinava, ele era humilde, ele andava com quem, assim, as pessoas de menos recursos financeiros, ele andava com as pessoas mais doentes, ele andava com as pessoas mais desequilibradas, né? Para poder fazer a caridade. Mas ele era uma pessoa que tinha uma conduta moral impecável, né? Ele era um ser humano de um caráter ímpar. Então, não adianta só fazer a bondade, né? Não adianta só tentar ser compreensivo quando a gente entra ali dentro do templo religioso. E a compreensão no nosso dia a dia.
Tem isso também, né? Hoje eu estava conversando com uma moça e ela falou uma coisa certa, né? Eu fui num templo religioso hoje, a gente estava conversando e ela falou que uma vez tinha ido nesse templo religioso com um filho e quando saiu tem um trânsito danado. E um pessoal ficou xingando no trânsito. Aí o filho dela, que no dia estava com ela, deu uma julgada, né? Porque a gente julga mesmo, a gente é ser humano. Aí ela falou, mas todos ainda estamos aprendendo. Isso que eu falo, se você passou praticamente a manhã toda dentro de um templo religioso, quando você sair dali, que você, né, tá calmo, tá sereno, tava ali naquele templo religioso, você se retirou dali, como você vai se xingar no trânsito, né? É complicado falar aqui que a gente acaba julgando, mas eu não tô falando para julgar, eu tô falando que quando sai do templo também tem que ter as mesmas atitudes que está dentro do templo. Não adianta a gente estar dentro do templo ser um tipo de ser humano porque está ali bondoso, fazendo a caridade, ajudando os mais necessitados, pelos olhos físicos, porque às vezes ali é o contrário, às vezes o necessitado que está ali pedindo ajuda é quem está ajudando as pessoas que estão ali trabalhando, e quando sai dali do templo espírita não, do templo religioso, da porta para fora, as atitudes mudam. Gente, isso que Deus não quer, entendeu? O Padilha fala, o pai lá de cima, que ela fala assim, saiu do templo religioso, as atitudes têm que ser as mesmas como você estivesse dentro do templo religioso, entendeu? Você tem que continuar tendo compaixão pelo irmão, tendo paciência, né? E tendo várias outras coisas. Hoje eu estava vendo na televisão e esqueci o nome dele, que tava vendo o programa dele rápido, que eu não sou muito de ver televisão mais. E o cara falou assim, a gente tem que ver o outro, né? Você não tem que estar no templo religioso, né, fazendo a caridade no automático, porque tem gente que faz caridade, gente, no automático. Virou uma rotina, tal dia em um lugar, entendeu? Não é assim. Você tem que, né, fazer a caridade, mas ver o outro, ver a necessidade do outro, né? Se o outro tá te agredindo, aquela pessoa ali que você vai atender, né, na caridade, te fazer ver alguma coisa diferente que você tem que olhar para dentro de si, já não é uma boa pessoa para você prestar caridade, já não é uma boa pessoa para você abraçar e tentar trabalhar junto, entendeu? A Padilha fala hoje isso aqui. A gente tem que tentar olhar o outro, né? Ver as necessidades do outro no momento. Não é só fazer o que o outro precisa. Às vezes não pergunta o nome, como tá a família, nada. Só vai ali, faz o automático, acabou. Não é assim, gente. Né? Eu falo porque eu passo por muitos lugares, né? Eu sei já meu caminho, sei o que eu tenho que fazer, mas eu gosto de visitar lugares para poder me encontrar, né? Porque eu não tenho como ter base para falar de uma certa religião sem antes ter frequentado, sem antes ter conhecido. Então, para eu saber o meu lugar certo, eu tenho que conhecer aquela religião, eu tenho que frequentar aquele ambiente, eu tenho que frequentar aquele lugar. E nem todo mundo está ali realmente por amor. Tem muita gente que está ali por um vazio existencial, né? Uma falta de propósito existencial. Tem muita gente que está dentro do templo religioso fazendo caridade porque está tentando preencher um vazio dentro de si mesmo e não está de coração. Eu vejo como muita gente não se olha, né? Além de não olhar para o próximo, não se olha. Porque, como Deus fala, a caridade maior tem que começar pela gente. O mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não mais do que a ti mesmo. Então, a primeira pessoa a você se ajudar tem que ser você. Você não tem que começar a fazer caridade para suprir uma necessidade de falta de propósito na sua vida. Não tem, gente. Não adianta você estar todo dia no plano religioso se você não tem um propósito. Se você não está se melhorando como pessoa, entendeu? A caridade é um dia a dia. Ali, pegou o ônibus, falou bom dia com o motorista, foi compreensivo com a pessoa dentro do ônibus, as pessoas estão brigando. Cara, é o dia a dia. A caridade é aquilo ali, ó. O que você faz no seu dia a dia. Não é só quando você está dentro do templo religioso. E a Padilha fala muito disso, entendeu? Ela fala pra mim, se você for para um lugar que você não for fazer uma coisa, né, que venha do coração de verdade, melhor nem ir. Não vai. Se você vai escolher a dedo quem você vai ajudar, não vai, né? Melhor nem sair de casa. Ela fala, olha pra dentro de si mesmo. Ela fala pra mim.
E eles vêm me dando uma lição de moral, eu falo mesmo, lição de moral, que eu às vezes peco sem achar que eu tô pecando. Como eu falo, a vaidade, né? O ego, você achar de ser melhor do que o outro só porque tá ali de frente. Ela sempre fala pra mim, às vezes a gente vai lá, né? Tipo assim, alguém vem fazer uma consulta com ela, ou comigo, faz, né, um jogo de carta comigo. Às vezes aquele jogo ali que eu tô fazendo é pra mim. As respostas que ela dá para a pessoa, os conselhos que ela dá para as pessoas é para mim. Por isso que eu falo, a espiritualidade, toda vez que a gente está trabalhando em prol do próximo, a espiritualidade fala com a gente também de alguma forma, né? Nem todo jogo, claro, é evidente, serve para mim os conselhos, mas alguns servem, né? Porque cada um tem uma vida, nem sempre eu vou tirar aproveitamento daquele jogo. Eu também vejo quando a gente vai consultar, quando eu estou incorporada e vou trabalhar com ela ou com meu preto velho, os conselhos que eles dão para o outro, também alguns servem para mim. E eu já percebi que eu só lembro do que serve para mim. Às vezes tem coisas que é muito particular da pessoa, então não passa no meu mental, né? Que eu sou bem consciente, não passa no meu mental. Mas eu vejo que quando o conselho serve para mim também, eu escuto e lembro quando eu desincorporo. Então a gente tem que prestar atenção que às vezes a gente está fazendo as coisas, a caridade, né, por falta de preenchimento de Deus dentro da gente. Às vezes a gente está fazendo caridade por vaidade, né, de nos achar melhor que o outro, né? E não somos, gente. Uma coisa que eu sempre falo aqui, eu já falei até em outros vídeos, a pessoa que tem muita mediunidade e tem que trabalhar na espiritualidade, ela é a mais doente, cara. Porque se eu tivesse bem, tipo assim, eu vim, né, com essa missão de trabalhar no espiritual, essa missão, essa karma, não sei. Se eu fosse, né, melhor do que alguém, eu não tava com essa carga toda, essa responsabilidade toda, eu não estaria. Eu estaria vivendo feliz, sendo mais alegre, né? Porque a mediunidade às vezes é penosa. Eu falo, claro que a gente não precisa ver dessa forma, mas é penosa. Imagine você não conseguir ficar em um ambiente que tem muita gente, porque você vê o campo mental de todo mundo, o campo vibracional de todo mundo. Então isso é penoso, é muito penoso. Aí você acha que aquelas pessoas que estão ali vivendo, né, se divertindo, tendo um entretenimento, né, entre si, não estão melhor do que eu? Claro que estão, gente. Porque se eu estou ali, eu não consigo ficar nesse ambiente com as pessoas interagindo de uma forma que elas ficam. Porque eu vejo muita coisa, então isso me agride, isso me prejudica, isso, como eu vou dizer, me deixa pesada às vezes, porque eu vejo muitas coisas que às vezes era melhor não ver. Então, eu sou uma pessoa que eu tô pior do que elas, né? Por ter tanta mediunidade assim, a gente veio pior. Por quê? Porque eu sou pior do que elas nas minhas outras reencarnações. Eu vim da forma que eu vim, com muita mediunidade aflorada, porque eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que ajudar as pessoas para poder melhorar o que eu fiz lá atrás, porque em outras reencarnações eu devo ter ferrado um monte de gente. Então nessa eu vim para tentar, né, consertar o que eu fiz de errado. Mas não quer dizer que isso eu sou melhor do que ninguém. Não quer dizer que com isso eu vou salvar as pessoas. Não vou, porque eu estou salvando a mim mesmo, né? Então não adianta a gente estar dentro do templo religioso e achar que está salvando todo mundo. Estou ajudando, estou sendo bom. Não é, é vaidade. A gente não está sendo bom, a gente está fazendo o que a gente lá atrás fez ao contrário. Entendeu? Então a gente às vezes está ali fazendo a caridade e a gente está se beneficiando muito mais de quem tem a humildade de ir lá dentro de um terreiro, dentro de um centro espírita, dentro de uma igreja, né? Dentro de um templo, de um candomblé, dentro de uma umbanda, pedir uma ajuda. Porque às vezes a pessoa que vai ali pedir uma ajuda tem humildade de saber que está precisando de alguma coisa. E a gente, com nossa vaidade, nosso ego aflorado, tá ali, ó, achando que é o bam, bam, bam que estamos ajudando. E na verdade ali é uma troca, né? É uma troca. Nós somos instrumento da espiritualidade para ajudar aquela pessoa. E aquela pessoa é instrumento da espiritualidade para a gente queimar nosso karma, né? E ninguém percebe isso. Então, é uma troca mútua.
né? Os consulentes são tão importantes quanto os médios, mas ninguém percebe isso. O consulente está ali ajudando a gente se melhorar no nosso caminho evolutivo e ninguém percebe isso. As pessoas estão ali achando que são melhores que as outras. Eu falo por mim, gente, porque eu já há muito tempo tinha esse pensamento, né? Como eu falo, as religiões, elas têm meio que uma competição entre elas, né? Porque quando você frequenta uma e outra, você vê que todo mundo puxa a sardinha pro seu lado. Como eu falo, eu gosto muito do kardecismo da Umbanda, eu acabo puxando a sardinha pro lado do kardecismo da Umbanda também. Mas as outras religiões também são assim, eles puxam a sardinha pro lado deles e sempre vai ser. E sempre a religião deles, né, vai ser melhor, como eu achava que a Umbanda e o kardecismo era melhor, e não é melhor. Todas as religiões levam ao mesmo lugar, só por caminhos, direções diferentes. Mas todas as religiões é conduta moral elevada, é reforma íntima, é caráter lapidado, né? Você pega um diamante bruto e você tem que lapidar ele até ele ficar, né, bonitinho. A gente é assim, né? A religião, que eu acho que a melhor religião é aquela que nos transforma em um ser humano melhor. Então, cada pessoa vai estar se melhorando na religião que escolheu. A religião pega a gente, bruto, né, primitivo, imperfeito, e nos lapida em um ser humano melhor. Uma religião vai ser boa para mim, como o kardecismo foi, como a Umbanda está sendo, né? Mas para outra pessoa o Evangelho, né, vai ser melhor. Para outra pessoa a Quimbanda vai ser melhor. Para outra pessoa o Ifá vai ser melhor, que eu também estou estudando muito sobre o Ifá, eu estou gostando bastante, né? Que comprou muitos orixás. Para outra pessoa o Candomblé vai ser melhor, né? A católica vai ser melhor. Depende muito da pessoa, né? Porque, como eu sempre falo, a maldade não está dentro da religião, a maldade está no ser humano. Então, eu vou me melhorar em uma religião, você vai se melhorar em outra. O importante é a gente crescer espiritualmente, crescer como ser humano, lapidar nosso caráter, nossa conduta moral, mudança de hábito, né, mudança de atitudes e tentar ser um ser humano melhor. Isso é fato. A gente precisa, né, tentar melhorar as nossas condutas, as nossas imperfeições, né, e reconhecê-las, porque quando a gente começa a reconhecer essas imperfeições que a gente tem, as coisas vão melhorando. Então é isso, gente. É isso que eu queria falar com vocês, entendeu? Pra gente tentar nos melhorar como pessoa, como ser humano, né? Não deixar as nossas imperfeições tomar frente da nossa vida, aprender a se olhar para dentro de si mesmo, ver as suas imperfeições, equilibrar a luz e sua sombra, né? Não é que a gente vai apagar a nossa sombra, não tem como, gente, a gente pegar a nossa sombra e jogar fora, não tem como. Só tem como reconhecê-la, né? Porque a gente precisa reconhecer as nossas imperfeições, né? Para quando elas vierem à tona, a gente não deixar elas fazer a gente tomar atitudes impensadas, né? Não deixar elas nos dominar. Então a gente vai sentir raiva, vai sentir ciúme, vai sentir inveja, né? Vai acabar tentando se comparar com o outro. A gente vai sentir isso, todos esses sentimentos negativos, que são a nossa sombra. A gente não precisa alimentá-los, né? A gente tem que tentar reconhecê-los e parar eles ali. Porque quando a gente estiver no momento que aquele sentimento vier à tona, a gente sabe dominá-lo, né? Isso é equilibrar as sombras, não é desfazer delas, porque elas são essenciais na nossa vida. E a nossa luz, a gente tem que saber exaltar a nossa luz, tipo, tentar o máximo possível ter paciência, ter benevolência, compreensão, né? E várias outras coisas, né? Amor genuíno, né? Amor fraterno, que é amor ao próximo, né? E também, gente, aprender a reconhecer as nossas sombras que estão no nosso inconsciente, que vem camuflado como virtudes, né? A gente precisa muito reconhecer essas sombras nossas e prestar atenção aonde, né, o Pai Maior, como a Padilha fala, está nos colocando. Porque quando a gente precisa, porque eu falo, guardião todos nós temos, né? Independente de religião. Eles vão se apresentar pra gente da forma do nosso conhecimento. Então, eles vão tirar a gente de locais, eles vão tirar a gente de contato com pessoas, né? Eles vão fazer uma limpeza na nossa vida. Não adianta, eles vão.
né? Quando a gente começa a ter mais contato com essa energia, não diretamente Exu e Pombogira, porque como eu falei, ele vai se apresentar da forma que você acredita, né? Então a gente precisa, eles vão fazer essa limpeza na nossa vida, ainda mais quando a pessoa ali, né, pode ser quem for, aquela pessoa atrapalha teus caminhos, pode crer que ela vai ser retirada da sua vida, né? Que tem algumas pessoas, às vezes as pessoas que a gente mais ama e são as pessoas que mais prejudicam a gente. E a espiritualidade vem fazendo essa limpeza, tá? A espiritualidade vai botando a gente em lugares, né? Fazendo a gente ter contato com pessoas que refletem as nossas sombras, que reflete, né? Como eu falo, o espelhinho, que o que incomoda a gente na pessoa é o que a gente tem que melhorar dentro da gente. E vai começar a fazer a gente ver coisas, ler coisas, ouvir coisas que a gente vai nos sentir ofendido, a gente vai se sentir incomodado com aquilo, que é porque alguma coisa ali tá tendo que ser mudado, tendo que ser olhado. Por que aquilo me incomodou? Por que aquilo me senti ofendida, né? Então a gente precisa começar a prestar atenção nisso. E eu vejo muito, gente, que Exu e Pombogira, na energia que está o planeta, está sendo muito essencial. Por quê? Porque eles são guardiões, eles são cobrador de karma, eles são, né, a lei da causa e efeito, eles trabalham com isso. Então a gente está no planeta, né, na energia que está o planeta de provas e expiações, passando por um planeta de regeneração, a energia de Exu está sendo muito essencial, né? Para poder colocar tudo no lugar. Igual quando a gente vai fazer uma obra, a gente bagunça tudo para depois organizar. É isso que o Pai Maior está fazendo aqui. Só que quem é essa energia, né, que fica de cobrança, de colocar tudo no lugar? É dos Exus, os Exus que trabalham nessa energia da lei do causa e efeito, né, da semeadura, né? Exu, Orixá, Exu, como fala no Candomblé Catiço, eu vejo como guardião, como fala na Umbanda, né? A energia de Xangô também é energia muito de justiça, e essas são as energias que estão, né, pairando muito, a energia de Omolu, né, que é também um orixá, o rei da terra, né, pra gente se aterrar muito, viver o aqui e agora, não ficar pensando tanto no futuro, nem tanto no passado, né? Então essas energias estão muito fortes no planeta Terra, porque pode ver que está acontecendo um monte de desastres naturais, está acontecendo muitas coisas estão vindo à tona, porque o que está de errado no oculto, né, vai vir à tona. Como vai ficar um planeta, né, o planeta Terra, passar de prova e expiações para um planeta de regeneração e ter coisas erradas ocultas? Não tem como. Então, não só a gente está passando por essa lapidação, não só a gente está tendo que olhar para dentro de nós mesmos, mas a sociedade em si, tudo que está de oculto está vindo à tona, né? Tudo, gente, em relação a qualquer coisa de imperfeição das pessoas, coisas obscuras, coisas ilícitas, tudo está vindo à tona. Vocês podem perceber, o mundo está... A gente fala que o mundo tá ruim, né? Muita bandidagem, muita coisa, mas o mundo sempre foi assim. Sempre foi, só que as coisas eram mais camufladas, as coisas eram mais escondidas, né? Da mesma forma que eu falo do nosso subconsciente, que esconde as nossas imperfeições e a gente camufla como coisas boas, como virtudes. E o mundo era assim. Era muita coisa escondida, né? E era camuflada de outra forma. E hoje em dia tá vindo tudo à tona. Então, por isso que a gente tá assustado, achando que tudo tá muito bagunçado, mas não é. Para o Pai Maior botar as coisas em ordem, né? Deus tem que fazer alguma coisa, né? As coisas estão melhorando. Como vai botar um planeta de regeneração, de coisas mais brandas, de mais amor fraterno no mundo, se as coisas erradas ainda estão em oculto? Não tem como. Então vai vir tudo à tona, sim. As coisas que estão erradas vão vir à tona, lugares, né? Gente, tem muito templos religiosos que tem negatividade lá dentro. Tem muita gente em templos religiosos que faz muita bondade, mas não quer olhar para dentro de si mesmo. Então aí perde tempo, quer dizer, perde tempo não, né? Porque toda bondade vem de bom agrado para Deus. Claro que Deus vê as bondades de bom agrado, a caridade de bom agrado, mas as pessoas têm que começar a olhar para dentro de si. Não tem como fazer um monte de bondade e continuar sendo a mesma pessoa. A gente tem que olhar para dentro de si, né? A caridade maior começa com a gente mesmo. Não fala, a caridade começa em casa, né? A casa aqui, ó.
a gente, nós somos nossas próprias casas, né? Então não tem como fazer caridade para o outro e não olhar para dentro de si, né? A gente tem que salvar primeiro a gente mesmo. Então a espiritualidade fala, Deus fala, Padilha fala muito, olhe para dentro de si, se corrija, né? Porque como a gente vai tratar do outro, né? Direcionar o outro se a gente está no erro? A gente tem que ser exemplo. A Padilha fala muito isso. Você não pode tentar direcionar uma pessoa com uma coisa errada que ela faz. Olha, faz assim, faz isso, se encaminha, se você está no erro. Aqui ela fala muito de além-túmulo, né? De coisas no além. Como a gente vai trabalhar com os espíritos no além se eles vê tudo? A gente não esconde nada dele. Para eu chegar e conversar com um espírito e tentar encaminhar ele para algum lugar, né? Pedir para ele, poxa, não faz assim, não faz assado, tenta fazer ele ver as coisas de outra forma, se ele sabe o que eu faço fora dali. A Padilha fala muito isso. Então eu tenho que me consertar, eu tenho que olhar para dentro de mim, né? Para poder chegar e conversar com alguém e tentar fazer a pessoa mudar de ideia. Porque a pessoa sabe o que eu faço. A pessoa, se eu não vou estar perfeita, nunca. Nesse mundo aqui, nessa reencarnação, eu não vou ser perfeita. Mas o espírito ali não vai poder me agredir porque ele sabe que eu estou me esforçando para ser um ser humano melhor. Então ele não tem como me cobrar a minha conduta, né? Mas se eu não estiver fazendo isso, se eu estiver tentando esclarecer ele, encaminhar ele vai saber que fora dali eu sou outra pessoa, né? Então aí ele vai... Que moral eu vou ter para falar com ele? A Padilha está falando isso aqui agora. Então a gente tem que prestar atenção na nossa conduta moral, na nossa lapidação de caráter, né? Claro que a gente não vai ser perfeito, eu não sou como ninguém vai ser nessa reencarnação, mas